Olá, sejam todos bem-vindos, alunos do 7º ano, para mais uma aula de Geografia. Também gostaria de dar boas-vindas aos professores, aos PCNPs das 91 diretorias que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia do 7º ano. Eu estou aqui hoje, na presença da professora Andréia Cardoso. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene. Bom dia, estudantes. Então, hoje nós temos aí uma aula super bacana com a temática que vai aparecer para vocês na tela, influências africanas e indígenas na formação da cultura brasileira. Então, é uma aula do 7º ano, do 2º bimestre. Então, essa aula ela é feita a partir aí da colaboração de vários professores, de professores que compõem a equipe curricular de Geografia. Vai aparecer aí para vocês na tela acompanhar. Tem a professora Andréia, que está aqui comigo hoje no estúdio, a professora Mariana, que também está sempre presente, inclusive hoje vai aparecer através de um vídeo, eu que sou a professora Milene, e o professor Sérgio Luiz Damiati, que também aí nos acompanha, nos apoia nas atividades. Então, para que a gente dê início aí à nossa aula, vai aparecer para vocês na tela o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. É importante que vocês anotem aí o que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Então, lembrando que é uma aula do 7º ano, do 2º bimestre. Nessa aula nós vamos continuar um diálogo sobre os processos migratórios. Também iniciaremos aí os estudos sobre a formação da cultura brasileira, destacando as contribuições indígenas e africanas. Então, vamos lá para as duas habilidades de hoje. Então, nós temos a primeira habilidade, que vai aparecer aí para vocês na tela, que ela compõe identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecendo as contribuições dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, entre outros, para a formação da sociedade brasileira em diferentes regiões brasileiras, em especial no estado de São Paulo. A outra habilidade é analisar as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacionar a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. A unidade temática é conexões e escalas, objeto do conhecimento, formação territorial do Brasil. Então, é importante que a gente anote aí essas habilidades, o que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Para que a gente consiga dar início, nós vamos iniciar com um vídeo. Mas o que é importante da gente parar e pensar aqui antes do vídeo? O vídeo ele foi elaborado brilhantemente pela professora Mariana, mas ao final do vídeo ela traz alguns questionamentos, ela vai fazer alguns questionamentos para vocês. Esses questionamentos registrem no caderno, conversem com os colegas, com os professores, isso é muito importante. Então, no decorrer do vídeo, tudo aquilo que a Mariana vai expor, explicar para vocês, é importante que vocês façam as anotações, principalmente dessas questões ao final do vídeo. Tá ok? Então, fiquem com o vídeo e nós já retornamos. Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre deslocamento populacional e tipos de migração. Vamos lá? Você já deve ter visto nesta aula ou lá na escola, o deslocamento é algo que acompanha a humanidade há muito tempo. Desde a dispersão das populações humanas entre os continentes até os movimentos migratórios mais recentes, o fato é que o ser humano sempre se deslocou, e por diversos motivos. Algumas pessoas migram por questões econômicas, em busca de emprego, por exemplo. Outras se deslocam buscando uma melhor qualidade de vida, como aquelas que vão para cidades menores, saindo de grandes centros urbanos. Há vários outros motivos que levam as pessoas a migrar. E quando as populações se deslocam,
acontecem mudanças no espaço geográfico. Por isso, o fenômeno migratório é muito estudado pela geografia. Para essa nossa conversa, o que eu gostaria de fazer é diferenciar alguns termos que nós usamos quando falamos de deslocamento populacional. São eles: migração interna, migração externa ou migração internacional, e dentro da migração externa, os termos imigração e emigração. Você sabe o que cada um deles significa? A migração interna é um deslocamento populacional dentro de um mesmo país. Aqui nós temos um exemplo. A pessoa migrou de um estado brasileiro para outro, mas continuou no mesmo país. Ou seja, realizou uma migração interna. Qual é mesmo o nome do estado de onde ela saiu? E qual é o nome do estado para onde ela foi? Ah, muito bem. Já a migração externa envolve o deslocamento populacional entre países. E aqui nós temos dois casos. Se consideramos o caso B, por exemplo, estamos vendo uma pessoa que saiu de um outro país e veio para o Brasil. Quando alguém migra de outro país para o nosso, chamamos esse deslocamento de imigração. Já o caso C é diferente. Alguém que estava no Brasil foi para outro país. Quando alguém migra do nosso país para outro, chamamos esse deslocamento de emigração. Tudo bem? E qual é o nome mesmo dos países que usamos aqui nos exemplos? Ah, muito bem. Percebam que o que define se um deslocamento populacional é uma imigração ou emigração é o país que eu uso como ponto de referência. Aqui no caso, nós temos dois deslocamentos que recebem denominações diferentes dependendo de qual país eu uso como referência. No caso, nós temos aqui um recorte do mapa da Ásia, onde eu vejo dois movimentos de migração externa entre os países Índia e China. Se eu considero a Índia como meu ponto de referência, o deslocamento D é uma imigração, pois ele indica alguém que está chegando nesse país, enquanto o deslocamento E é uma emigração, pois indica alguém que está migrando para outro país. Já se eu uso a China como meu ponto de referência, a situação se inverte. O deslocamento D é agora uma emigração, pois ele indica alguém que está saindo do meu país de referência. Já o deslocamento E virou uma imigração, pois indica alguém que está chegando. Ok? É isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro esses 4 termos. Agora vai ficar mais fácil para você aprofundar os seus estudos sobre deslocamento populacional. E eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas sobre o tema para você refletir e tentar responder aí em casa. Preparado? O ser humano, ele nasce, vive e morre necessariamente no mesmo lugar? E você, já mudou de cidade, estado ou país? Por quê? Você conhece ou já ouviu falar de pessoas que mudaram de um lugar para o outro? Essas pessoas, elas eram jovens, adultos ou idosos? Você sabe a diferença entre migrante, imigrante e emigrante? Você já ouviu falar em migrações internacionais? Deixo vocês com essas questões então. Boa reflexão, boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Olá, voltamos para a aula aqui de Geografia do 7º ano. O tema da aula de hoje é influências indígenas e africanas na formação da cultura brasileira. Vocês acabaram de assistir um vídeo da professora Mariana, né, que trouxe aí uma retomada de conceitos com relação à questão dos deslocamentos populacionais. E esse assunto ele vai continuar conosco durante essa aula, nas próximas aulas desse bimestre, e eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de conversar com seus colegas e professores, familiares sobre isso. E nas aulas anteriores também, a gente sugeriu, né,
na possibilidade de vocês fazerem uma investigação junto aos seus familiares sobre essa questão. Então, acompanhem conosco na tela qual foi essa sugestão de atividade, né? A gente propôs que vocês investigassem diferentes tipos de imigrantes de sua família e ou conhecidos que moram no seu bairro ou município. A gente está vivendo um período de isolamento social, né? As aulas são agora aqui pelo Centro de Mídias e com seus professores, né, por meio de diversas ferramentas. Então, a gente sugere que você continue essa investigação utilizando cada vez mais as plataformas digitais e as diferentes ferramentas de comunicação, tá bom? Então, vamos lá. Nessa aula também, a gente vai relembrar com vocês, né, quais foram os principais movimentos, acompanhem conosco na próxima tela, os principais deslocamentos externos para o Brasil. Nós tivemos diversos grupos, né, que vieram para o Brasil e nessa aula a gente vai fazer alguns destaques, né? Então a gente tem os portugueses, os africanos, espanhóis, judeus, alemães, italianos, japoneses, árabes. A gente tem uma imagem ilustrativa, né? Representa um grupo de pessoas, adultos, estudantes, né, com bagagens. E no fundo dessa imagem a gente tem formas, né, que remetem a uma área urbana, a uma cidade. Então vamos lá. Para começar, a gente vai começar pelos portugueses, né? Os portugueses, na história da imigração portuguesa, ela pode ser dividida em 4 fases. 1500 a 1700, 1701 a 1850, 1851 a 1930, 1960 a 1991. Continuam chegando portugueses no Brasil? Sim, o tempo todo, por diferentes motivos, né? Mas a gente escolheu esses períodos para tratar um pouquinho mais com vocês. Acompanhem conosco a próxima tela. Essa é uma imagem, é uma pintura muito clássica, né? Que remete a uma fase da história que é o período de 1500 a 1700, é a chegada, né, simbólica dos portugueses ao Brasil. Temos indígenas, né, vários elementos naturais dessa parte da região do território brasileiro, né? É um período da história que você já deve ter estudado muito com seus professores de história, traz aí diferentes interpretações, polêmicas, né, sobre a questão do descobrimento do Brasil, sobre a relação portugueses e indígenas, e isso a gente vai comentar em próximas aulas, em outros momentos, né, porque a gente traz uma outra imagem para vocês, né? É uma imagem representativa de povos indígenas, povos, né, que foram, em grande maioria, né, extintos. Estima-se que de 1500 até a década de 70 do século XX, a população indígena brasileira decresceu de forma muito significativa e vários povos foram extintos, né? A gente vai tratar disso nas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre as influências indígenas e africanas na aula de amanhã e na próxima semana, para a gente contextualizar um pouco mais quem são esses povos indígenas, onde eles estão no Brasil e as suas diferentes contribuições, tá? Voltando à questão dos portugueses, né, nós trouxemos também para vocês uma outra imagem que remete ao período de 1851, né, que seria a segunda fase, a 1930. Já é uma imagem de imigrantes portugueses, né, eles estão sentados numa escada, com vestimentas típicas da época, do início do século XX. Né? A legenda lá traz para vocês que são imigrantes portugueses à espera do navio para o Brasil, no século XX, então mais uma imagem representativa. E agora a gente vai para o grupo dos africanos, né? Nós temos uma pintura disponível para vocês observarem, ela representa um jogo de capoeira no século XIX, né? É importante lembrar que entre os séculos 16 e meados do século XIX, vieram para o Brasil cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças, né, negros africanos, oriundos de diversas regiões da África, e que eles não tinham uma única denominação étnica, né? Cada africano trouxe a sua cultura, as suas contribuições para a formação da cultura brasileira. Um outro grupo que gostaríamos de destacar, né, é importante que vocês anotem também, estudem, aprofundem os seus estudos, são sobre os italianos.
Essa é uma pintura também, né, ela é conhecida como Os Emigrantes, de Antônio Rocco, de 1910. Ela retrata a saída dos italianos, né, da Itália para diferentes regiões do mundo e, inclusive, né, chegaram muitos aqui no Brasil. Trouxeram aí importantes contribuições, deixaram o seu país principalmente por motivos econômicos e socioculturais, e a gente tem comunidades inteiras, seja na capital de São Paulo, seja no interior de São Paulo, em todo o Brasil, de colônias de italianos. E um outro grupo são os japoneses, uma imagem representativa da época também. Ela apresenta o desembarque de imigrantes japoneses no Brasil em 1930. Né? Os japoneses, eles vieram muito para a cidade de São Paulo, para o interior paulista, atuaram muito nas lavouras de cafés, né, de chás, e é um grupo muito importante para a formação da cultura brasileira. E agora a gente traz para vocês informações sobre os árabes. Em vez de uma imagem, de uma fotografia, a nossa opção foi por um gráfico. É um gráfico de sírios e libaneses por estado, segundo os censos populacionais de 1920 e 1940. Nós temos na cor azul, né, os dados representativos do Brasil, no laranja o São Paulo, o estado de São Paulo, verde o Rio de Janeiro, né, no roxo Minas Gerais e na cor vermelha o Rio Grande do Sul. O que a gente pode fazer? Uma exposição rápida desse gráfico. Os imigrantes árabes tinham origem, eles vieram do Líbano, da Síria, da Turquia, do Iraque, do Egito, né, da Palestina. Os povos árabes emigraram basicamente por motivos religiosos e também por motivos econômicos sociais. Né? A maioria dos imigrantes árabes, né, vieram para o estado de São Paulo e um menor número para o Rio Grande do Sul. Então, essas são as informações, né, de retomada dos principais deslocamentos, né, desses grupos para o Brasil. Agora a gente tem um texto. A professora Milene vai fazer, né, uma rápida síntese dessa nossa primeira parte da aula. Acompanhe. Então, nós vamos fazer aí uma leitura, né? Vou pedir para que vocês me acompanhem nesse momento da leitura e após essa leitura nós vamos ter uma atividade, né? Uma atividade que complementa essa leitura. Então, acompanhem a leitura, né? Prestem bastante atenção, que é muito importante. Então, vai aparecer aí para vocês na tela a atividade 1 e vocês acompanhem comigo na leitura. No período colonial, em um território então inóspito e longe da metrópole, a capital de São Paulo era habitada por colonos portugueses, indígenas nativos e mais tarde por africanos escravizados, principalmente angolanos. Esses povos formaram o início da cultura tradicional paulista, que recebeu influência de diferentes partes do Brasil e do mundo. No início do século XIX, os imigrantes vindos de diferentes partes do mundo deram ainda mais dinamismo à capital paulista e ao interior do estado. Hoje, estima-se que em São Paulo seja a terceira maior cidade italiana do mundo, a maior cidade japonesa fora do Japão, a terceira maior cidade libanesa fora do Líbano, a maior cidade portuguesa fora de Portugal e a maior cidade espanhola fora da Espanha. Há ainda os imigrantes que vieram de diferentes regiões do Brasil para viver por aqui. Todos juntos fazem do estado mais populoso do Brasil um lugar rico em diversidade e culturas, pois há influências de todos os cantos do Brasil e do mundo na rotina dos paulistas. Então, olha que bacana essa leitura que vai contextualizar um questionamento que vai aparecer para vocês na tela. Então, acompanhem aí esse questionamento. Então, olhem lá, é para participar, né, no chat, usando, lógico, de forma muito consciente. O que você sabe sobre as contribuições dos diferentes povos para a formação da sociedade brasileira? Então, olha o que é importante a gente pensar aí. O que vocês, né, alunos, já sabem, né, quanto à contribuição de diferentes povos para a formação da sociedade brasileira. Provavelmente, boa parte de vocês tem influência, inclusive na família de vocês, de alguns dessas características que a professora Andréia apresentou. Então, vai ficar para vocês na tela esse questionamento por alguns instantes e nós já retornamos.
Muito bem, estamos de volta, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer aí os alunos participativos no chat. Eu consegui filtrar aqui várias respostas super pertinentes, então eu vou fazer a leitura de algumas respostas aqui. A Sofia colocou que ela aí tem, né, como contribuição, ela colocou tigelas indígenas, objetos, mas ela citou as tigelas indígenas. O Gustavo colocou pastel chinês. Deu até uma fome aqui, né, professora? Sim. Gustavo colocou pastel chinês. A Isabelle, com 2 L's e Y, colocou a culinária italiana. Ela até citou que na casa dela eles têm um hábito da culinária italiana. E o Miguel colocou manifestações religiosas. Né? Gostaria de agradecer a todos os alunos que participaram aí de forma ativa, né, e com responsabilidade no chat. Isso mesmo, professora, sempre participando, trazendo as suas vivências, né, os seus conhecimentos, é importante. Muitas vezes o seu colega não sabe, né, e a partir da sua participação ele aprende também, e é por isso que estamos aqui, né, para contribuir com esse processo de aprendizagem. Professora Milene, né, contou a contribuição da Sofia, do Gustavo, da Isabelle e do Miguel, né, são contribuições importantes. É importante a gente lembrar que a cultura brasileira ela é formada, né, por contribuições de diferentes povos. Alguns a gente citou aqui, mas nós temos tantos outros com contribuições também importantíssimas para a formação do povo brasileiro e da sua cultura. Então, a gente destaca que essas contribuições, elas estão na música, nas manifestações religiosas, na questão da língua, né, da culinária, alimentação. Então, a gente tem aqui alguns exemplos para vocês hoje, que vai ajudar a construir um pouco melhor essa devolutiva. Então, acompanhe conosco a próxima tela. Então, nós temos aí na nossa próxima tela uma sugestão de fonte de pesquisa para aprofundamento dos estudos. Então, quem está assistindo aí via YouTube ou televisão, né, consegue mirar a câmera e ter acesso ao Museu da Imigração e também, né, pelo endereço. É super bacana. Nesse museu, nessa página do museu, na verdade, vocês conseguem ter informações sobre esse processo de imigração, inclusive, caso vocês tenham algum parente que é imigrante, um avô, pai, mãe, né, alguém, ou até mesmo que tenham vindo aí no processo histórico, você consegue acessar, né, com o seu sobrenome, ou se você tem até às vezes o nome do avô, do bisavô, você consegue acessar lá nesse link que está disponível para vocês e vocês conseguem ter informações. Então é muito bacana, vale muito a pena conferir. Então tá lá, né, o museu, vou pedir para colocar novamente, Museu da Imigração. Inclusive eu estava comentando com a professora Andréa que eu já acessei o Museu da Imigração, porque eu tenho avós imigrantes, então eu também já acessei, já fui atrás dessas informações. E agora vai aparecer para vocês uma outra sugestão. Isso, que é o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Ele é um acervo com diferentes documentos para localizar pessoas, né, que desembarcaram no Porto de Santos em algum período da história. Então, ele trata aí da memória do imigrante. Então, tem aí o QR Code para vocês, também tem um endereço. Vale muito a pena conferir essas 2 dicas, né, essas 2 fontes de pesquisa. Então, aproveite e converse com os professores e amplie aí os seus conhecimentos. Isso. Além de tentar localizar informações sobre a sua família, né, sobre familiares, colegas e tudo mais, vocês também, por meio desses 2 fontes de pesquisa, vocês conseguem conhecer cada vez mais as contribuições de diferentes povos. E na aula de hoje, né, a nossa aula ela tem o objetivo de tratar um pouco mais sobre as influências indígenas e africanas na formação da cultura brasileira, que inclusive já apareceu aqui hoje, né, professora, na interação. Então, a gente trouxe para vocês uma outra atividade, né, um outro momento de saber o que você sabe sobre esse assunto, não é isso, professora? Muito bem, então vai aparecer aí para vocês na tela. Até antes de aparecer na tela, eu ia até responder aqui uma aluna, a Poliana, ela falou assim, nossa, por que as professoras estão sem microfones? Não, nós estamos com microfone. Dá para ver aqui. Ela colocou no chat, cadê o microfone? Então tá aqui, gente, fiquem tranquilos. Vai aparecer aí para vocês na tela a atividade 2, né?
O que você sabe sobre as influências africanas e indígenas? Então, olha que interessante, está direcionado aí, né? O que você sabe sobre as influências africanas e indígenas para a formação da cultura brasileira? Prestem bastante atenção no questionamento, tá ok? Nós vamos ficar aí por alguns instantes e já retornaremos. Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer as contribuições de vocês. Nós tivemos muitas contribuições, muitas. Então, a gente conseguiu fazer aqui uma filtrada, né, professor? Porque é muito rápido e os alunos aí de forma intensa. Então, vou ler alguns, tá? Então, lembrando que o questionamento é o que você sabe sobre as influências africanas e indígenas para a formação da cultura brasileira. Então, nós tivemos a Maria Helena, que falou agricultura indígena. Nós temos o Luan, que falou da comida. Além do Luan, outros alunos colocaram gastronomia. Então, apareceu muito assuntos relacionados à alimentação. A Carla colocou capoeira. Muito bem. A Paula colocou religião africana. A Lorena e a professora Lucelene responderam o hábito de tomar banho dos indígenas. Lorena e professora Lucelene. Então, essas foram algumas contribuições que nós conseguimos aqui. E tem um último que chegou aqui, que é o Vitor Gabriel, que colocou que nós temos a capoeira, culinária, tradições, danças e a forma de se comunicar, que nós temos algumas palavrinhas no nosso dia a dia que são de origens africanas. Muito bom. Ficamos muito contentes com essa intensa participação e participação muito significativa, né? Nós trouxemos para vocês alguns exemplos, né, para ajudar, para quem não conhece ainda, para quem tem aí dificuldades em distinguir o que é indígena, o que é africano, o que tem influência, né, de povos europeus. A gente tem que lembrar o quanto a cultura ela é diversa e o quanto, né, estamos ligados a diferentes correntes, influências. Então vamos lá. A primeira imagem que aparece para vocês, né, é uma imagem da dança do carimbó, vocês já devem ter ouvido falar. Nós temos nessa imagem, né, duas pessoas que estão com vestimentas típicas, coloridas, que remetem a essa questão dessa cultura. Além do carimbó, a gente tem os ritmos oriundos da África, que é o maracatu, a congada, a cavalhada, e vários instrumentos musicais, né? Principalmente a cuíca, o barimbau, então a gente tem vários instrumentos. Nós trouxemos um vídeo para vocês, é um vídeo de 1 minuto e pouquinho, que vai falar um pouquinho mais sobre o que é o carimbó. Acompanhem conosco.
O carimbó, ele é uma expressão corporal secular, né? Ele realmente agrega elementos indígenas, africanos e lusitanos. Na parte africana, esses elementos eles estão direcionados ao batuque, né? Como uma expressão corporal também. Na parte indígena, basicamente os elementos materiais eles estão disponibilizados nos instrumentos musicais, como a maraca, né, no curimbó, que é o tambor, né, aquele pauoco. Na língua indígena, o curimbó ele representa pauoco. E nos elementos lusitanos, a expressão corporal que foi agregada neste século por muitos grupos de carimbó. E falando um pouco do carimbó, né, dos instrumentos, temos o que? O curimbó, que é o tambor, geralmente são 2, tem grupos que usam 3, 4. Temos o uso das maracas, instrumentos de chocalho. Alguns grupos usam reco-reco, agogô, tudo material indígena, feito com material indígena, né? E também temos a adesão do banjo artesanal, banjos feitos em Marapani, banjo feito em Curuçá. Aqui em Belém também tem muitos artesãos que fazem bons banjos regionais para o carimbó. Alguns grupos parafolclóricos aqui de Belém usam violão, usam contrabaixo, mas o de raiz mesmo é o banjo, o curimbó, as maracas e também tem o instrumento de sopro, geralmente é clarinete ou saxofone, tem um peso maior. Alguns grupos também usam flauta transversal. Olá, voltamos. Vocês assistiram um vídeo que fala um pouco mais sobre o carimbó. Agora a professora Milene vai falar um pouco para vocês sobre a influência africana com relação a exemplos de palavras, não é isso, professora? Muito bem. Vai aparecer aí para vocês, né, uma nuvem de palavras, e nessa nuvem de palavras nós conseguimos observar quais são aquelas palavras mais utilizadas quando o termo é influência africana, né? Então a gente vê aí que aparece a palavra samba, tambor, feijoada, muqueca, quiabo, fubá, giló. A gente está chegando quase no horário do almoço, né? A gente vai escutando essas palavras, já vai dando até um... Então, essas são palavras que são relacionadas, né? Aparecem com mais frequência quando o assunto é influência africana. E da mesma forma que nós temos a influência africana, nós temos a influência indígena. Então, quais são as palavras que mais aparecem aí? Capivara, tapioca, abacaxi, pipoca, capim, catapora, jabuti, né? Então, são palavras aí que nós falamos no nosso cotidiano, que vem da influência indígena, vem do dialeto, né? Então, é muito importante a gente sempre valorizar essas influências que nós temos no nosso cotidiano, que são influências provenientes, né, de outras culturas, de outros grupos, que, na verdade, elas se misturam e fazem parte aí da nossa cultura e do nosso dia a dia. Certo, professora? Isso mesmo. Fica a nossa sugestão para vocês pesquisarem outras palavras, os seus significados, tanto da cultura africana quanto da indígena. A gente trouxe para vocês uma reportagem, um vídeo, ele tem em torno de 2 minutos e 39, que vai falar um pouquinho mais sobre a música, né, com matrizes africanas e a relação com a música brasileira. Acompanhem conosco. Eu acho que aquela ideia de se trazer alguns instrumentos novos, como foi na década de 80, aquela revolução rítmica que teve, que foi o repique de mão, tocado com as mãos, né? Aquilo é África pura. O próprio banjo norte-americano, que é um tipo de instrumento de corda mais rítmico, né? Que ele dá aquela... Aquilo também é bonito, o tantã tocado com a mão. E não se perdeu. Pelo contrário, cada vez mais as pessoas estão melhorando isso e lapidando isso, e está ficando maravilhoso, genuinamente brasileiro está ficando. O que eu acho é que essa africanidade, ela está intrínseca na cultura popular brasileira, né? E ela se manifesta de muitas maneiras, né? Na música, como você disse, de forma muito latente, muito contundente, né? Seja assumindo os tambores, né, à frente de uma composição, à frente de uma canção, como o samba faz, né, os seus batuques, e seja, hoje em dia, alguns artistas fazendo até experimentos, né,
enfim, usando tecnologia, né, fazendo alguns experimentos em termos de sonoridade, mas trazendo sempre o tambor, né, como essa base sólida, né? Então, o que eu acho é que o que muda ao longo, talvez, de 50 anos para cá, seja a maneira de utilizar, né, essa africanidade, de utilizar essa sonoridade africana, né? Eu, particularmente, desde sempre, desde o início do meu trabalho, trouxe elementos, né, da cultura negra para as canções, né? E faço questão de fazer isso porque a maneira como eu leio a minha ancestralidade, a minha pessoal e a do brasileiro, é isso que me interessa descobrir, quer dizer, onde que a gente está conectado com essa África, né? Porque nós não somos africanos, mas nós somos filhos dessa África, herdeiros dessa África. Então, quer dizer, o que me interessa muito hoje é descobrir de que forma que eu, como uma cantora brasileira, consigo me conectar com o mundo e dizer dessa diáspora africana brasileira e dessa diáspora que está no mundo. Olá, voltamos aqui para a aula de Geografia do 7º ano. Vocês assistiram um vídeo, né, que destacou a importância de diversos instrumentos, principalmente o tambor, a questão da sonoridade, né, da música africana e as conexões com a música brasileira. Como um Saiba Mais, né, tá na tela para vocês, a gente tem uma sugestão de fonte de pesquisa para aprofundamento dos estudos, é o Museu Afro Brasil, né, é importante que vocês anotem esse endereço, tem o QR Code também para vocês acessarem. A gente deixa aqui também como sugestão o vídeo, né, ele está disponível na TV Brasil Gov, que é Índios do Xingu, querem associar medicinas ocidental e indígena. É um vídeo curtinho, mas que fala bastante sobre as influências, né, dos povos indígenas nessa questão da saúde. Nós trouxemos também aqui para lembrar para vocês que o milho, a mandioca, o fumo, o tabaco e o mate também, né, são contribuições importantes da cultura indígena. E só retomando o que a gente falou hoje, né? Então, contribuições das culturas africanas e indígenas na culinária, religiões, literatura, arte, técnicas e conhecimentos diversos, entre outros. Como sugestão de atividade, a gente sugere que vocês pesquisem mais sobre as composições musicais, né, as músicas indígenas e também sobre as influências africanas. A gente está sugerindo que você pesquise sobre isso e faça um podcast, né, e coloque a hashtag Aprendendo Cultura Africana e Indígena na Escola. Amanhã a gente volta para falar um pouco mais sobre essas contribuições e eu agradeço muito a participação de vocês. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau.